Hoje a gente vai se aprofundar num tema que sempre gerou curiosidade, né? E às vezes até polêmica. A relação entre inteligência, ou talvez melhor dizendo, certos jeitos de raciocinar, e a religiosidade. É um debate antigo, viu? De mais de século. Nosso papo vai ser em cima de uma pesquisa científica específica. Um trabalho que, tentou ir além de só mostrar que existe uma ligação. O foco foi entender os mecanismos por trás, o como e o porquê dessas diferenças que aparecem em teste de raciocínio entre pessoas com mais ou menos crença religiosa. A gente está usando como base um artigo de 2017, que saiu na Frontiers in Psychology. Os autores são Richard Doss e Aaron Hampshire. E o legal é a escala disso. Eles pegaram dados de 2 estudos online bem grandes, sabe? Juntando tudo deu mais de 63 mil pessoas. É gente pra caramba. Então a ideia aqui é meio que desembrulhar o que eles descobriram. Não só ver se tem ligação ou não, mas explorar a hipótese deles sobre como o nosso lado intuitivo e o nosso lado lógico conversam, sabe? Aquela teoria do processo duplo. Ok, vamos tentar entender isso aí. Para começar, é bom lembrar que essa ideia de ligação entre religião e cognição não é de hoje, né? A ciência já vinha mostrando há um tempo uma correlação inversa, em média. Ou seja, quem é mais religioso tende a ter pontuações um tiquinho mais baixas em alguns testes de inteligência ou raciocínio. Isso já aparecia lá atrás em estudos com universitários no começo do século XX, e até em dados mostrando que cientistas de ponta costumam ter menos crença religiosa. Mas aí, esse estudo do Doss e Hampshire trouxe um negócio novo, bem específico. A grande sacada deles foi ver que os ateus se saíam melhor que os religiosos nas tarefas de raciocínio lógico. Só que, e aqui tá pulo do gato, essa diferença sumia nas tarefas de memória de trabalho. Essa memória RAM mental, sabe? Aquela capacidade de segurar e mexer com informação por um tempinho. Lembrar um número de telefone enquanto disca, por exemplo. O fato da diferença estar no raciocínio, mas não na memória de trabalho, é um sinal forte. Sugere que o lance não é ter menos capacidade mental geral ou memória mais fraca. É algo mais sutil, ligado a como o raciocínio é usado, principalmente em certas situações. E é bom dizer que os pesquisadores tomaram cuidado, viu? Eles fizeram um controle estatístico para um monte de coisa que podia atrapalhar. Idade, escolaridade, até o país da pessoa. E mesmo com esses controles, a diferença no raciocínio continuou lá. Isso reforça a ideia de que tem mais a ver com a religiosidade em si, ou com algum estilo de pensar ligado a ela, do que com essas outras coisas. E isso leva direto para a hipótese central deles, que usa aquele modelo do processo duplo da cognição. A ideia básica é que a nossa cabeça funciona com 2 sistemas, né? O sistema 1, que é rápido, automático e intuitivo, vai no embalo. E o sistema 2, que é devagar, pensado, analítico, lógico, exige esforço. Aí a hipótese do Doss e Hampshire é bem interessante. Eles sugerem que essa correlação negativa entre religiosidade e o desempenho em alguns testes não quer dizer necessariamente menos capacidade de pensar logicamente. O sistema 2 seria mais um viés de comportamento, assim, uma tendência maior em quem é mais religioso de ir pela resposta intuitiva, sistema 1, principalmente quando essa intuição bate de frente com a resposta lógica. O que é fascinante nisso é como muda o foco, né? Não é ser menos capaz de lógica, mas talvez ser menos propenso a usar essa lógica para passar por cima de uma intuição forte. A ideia é que num problema onde a resposta intuitiva é rápida, parece boa, mas está errada, os mais religiosos teriam, digamos, uma dificuldade maior em perceber esse conflito interno ou, mesmo percebendo, teriam menos gás para acionar o sistema 2 e corrigir. E essa hipótese dá para testar, né? Ela faz previsões claras. Se o problema é esse viés no conflito e não a capacidade lógica em si, então a diferença de desempenho entre religiosos e não religiosos tinha que ser maior nas tarefas feitas para criar esse conflito. Por outro lado, naquelas tarefas de raciocínio difíceis, que exigem lógica, mas não têm uma pegadinha intuitiva óbvia, a diferença deveria ser pequena ou nem existir. É bem específico isso. É aqui que o negócio fica bem interessante. Porque foi exatamente isso que eles foram testar, com umas tarefas cognitivas bem escolhidas. Vamos ver como fizeram.
Eles separaram as tarefas, basicamente. Primeiro, as que criam esse tal conflito cognitivo. Tinha uma chamada Color Word Remapping, CWR. É tipo uma versão turbinada do teste de Stroop, sabe? Aquele da palavra azul escrita em vermelho que você tem que dizer vermelho. Só que no CWR, a regra que liga a cor e a palavra muda toda hora. Exige um controle mental gigante para não errar. É conflito no máximo. Outra era a de raciocínio gramatical. Apareciam frases tipo, o círculo não está acima do quadrado. E tinha que dizer rápido se era verdade ou não. A pegadinha é que metade usava não, forçando uma inversão lógica contra a leitura rápida. Usaram também uma visual, Interlocking Polygons. Tinha que ver se uma forma simples era igual a uma das formas que apareciam todas misturadas, sobrepostas em outra imagem. A sobreposição cria o conflito para achar a forma certa. Aí, para comparar, eles colocaram uma tarefa de raciocínio difícil, mas sem essa isca intuitiva, a de raciocínio dedutivo. Era um teste tipo matrizes de Raven, aqueles de ver padrões visuais e descobrir a regra lógica para completar a sequência. Exige raciocínio pesado, sistema 2, mas não tem uma resposta fácil e errada, sistema 1 para ignorar. E claro, para controle, mediram a memória de trabalho, com testes normais, tipo lembrar a sequência de número, digit span, ou lugar, spatial span, para ver se a diferença vinha só da memória básica. E os resultados, olha, bateram muito com a hipótese do viés de conflito. A diferença no desempenho entre ateus e agnósticos e os religiosos foi bem maior justamente naquelas tarefas feitas para dar conflito. O CWR, corporar a palavra, o raciocínio gramatical com o não, e o Interlocking Polygons, o visual. Para ter uma ideia, a diferença média entre ateus e religiosos no CWR, aquela tarefa bem chatinha de conflito, foi tipo 0,14 desvios padrão no estudo 1 e subiu para 0,23 no estudo 2. O desvio padrão, o SD, é uma medida de quão grande é a diferença. Valores como 0,23 SD já são considerados uma diferença moderada, significativa nesses estudos com muita gente. Agora, olha o contraste. Na tarefa de raciocínio dedutivo, a complexa, de lógica pura, mas sem o conflito, a diferença foi mínima, quase nada, tipo 0,02 SDs no estudo 1 e 0,01 SDs no estudo 2. E nas tarefas de memória de trabalho, a mesma coisa, diferenças insignificantes de tudo. Diferença grande, onde tem conflito, intuição versus lógica, e diferença mínima, onde não tem esse conflito específico. Isso apoia muito a ideia de que o ponto não é a capacidade geral de raciocínio abstrato, a inteligência fluida. É mais sobre como o conflito cognitivo é percebido ou gerenciado. É sobre a aplicação do raciocínio. Faz todo sentido como esse padrão direciona a interpretação. E eles ainda deram uma checada extra, né? Olharam outros fatores que mexem com o desempenho cognitivo. Sim, uma análise de controle super importante. Coisas como idade ou até o quanto a pessoa joga videogame também tinham relação com o desempenho. Mas, diferente da religiosidade, esses outros fatores afetavam o desempenho de um jeito mais geral, tanto nas tarefas com conflito quanto nas sem conflito, como o raciocínio dedutivo. Isso sugere que o padrão específico da religiosidade, o impacto bem maior no conflito, é algo diferente. Não é só um reflexo de habilidade geral ou de outras coisas demográficas. O estudo 2 foi ainda mais fundo, trazendo dogmatismo religioso para a história. As pessoas diziam o quão convictas eram, numa escala de certeza absoluta em Deus até ateu convicto. Como o dogmatismo entrou aí? Se a gente conectar isso ao quadro geral, os resultados do dogmatismo vieram para reforçar mais ainda essa hipótese do viés intuitivo no conflito. Eles viram duas coisas principais. Primeiro, olhando as pessoas individualmente. Quanto mais dogmática a pessoa se dizia, pior era o desempenho cognitivo médio dela. E, o crucial, essa relação negativa entre dogmatismo e desempenho era mais forte justamente nas tarefas de conflito. O CWR, raciocínio gramatical,
A diferença entre o grupo mais dogmático, certeza absoluta, e os ateus foi grande no geral, uns 0,27 SDs, mas ficava ainda maior nas tarefas de conflito, tipo 0,20 SDs no CWR, 0,24 SDs no Interlocking Polygons, enquanto isso, no raciocínio dedutivo sem conflito, a diferença entre eles era bem pequena, só 0,56 SDs. O padrão se repete direitinho. Dogmatismo parece ligado à dificuldade com o conflito. Segundo, comparando grupos religiosos diferentes. Eles viram que diferentes religiões tinham níveis médios de dogmatismo diferentes. E os grupos com mais dogmatismo médio tendiam a ter pior desempenho médio. E, de novo, as maiores diferenças apareciam nas tarefas de conflito. E a magnitude dessas diferenças ligadas ao dogmatismo entre os grupos religiosos foi, impressionante. O grupo religioso, considerado mais dogmático, teve um desempenho 0,60 desvios padrão pior que o grupo menos dogmático na tarefa CWR, aquela de conflito alto. É uma diferença bem grande. Mas na tarefa de raciocínio dedutivo sem conflito, a diferença entre esses mesmos dois grupos foi praticamente zero, 0,01 SDs. Comparando o grupo mais dogmático com os ateus, a diferença também foi bem maior na tarefa de conflito, 0,61 SDs no CWR, do que na sem conflito, 0,08 SDs no raciocínio dedutivo. Isso amarra bem a ideia dogmatismo, confiança na intuição e dificuldade em usar a lógica para superar essa intuição em momentos de conflito, parecem andar de mãos dadas. É uma diferença bem expressiva mesmo, né? Especialmente essa de 0,60 SDs entre os próprios grupos religiosos, dependendo do dogmatismo. Os autores até fizeram uma estimativa do que isso seria em termos de QI, né? Sim, eles fizeram uma comparação para ilustrar. Calcularam que a diferença de desempenho cognitivo geral entre o grupo mais dogmático e os ateus, que foi de 0,43 SDs, seria mais ou menos equivalente a uns 6,45 pontos de QI nesse contexto específico da amostra e das tarefas que eles usaram. É importante entender isso como um jeito de dar uma dimensão para o tamanho do efeito que eles acharam, não uma medida direta de QI, mas ajuda a ter uma ideia da diferença média entre esses grupos extremos na pesquisa. Entendi. E ainda no estudo 2, eles fizeram outra comparação curiosa entre apóstatas e convertidos. Ou seja, compararam gente que cresceu em família religiosa, mas hoje não tem religião, os apóstatas, com gente que veio de família sem religião, mas se tornou religiosa, os convertidos. O que essa análise mostrou? Essa comparação também trouxe resultados que conversam com essa discussão de estilos cognitivos. Os apóstatas tiveram, em média, um desempenho cognitivo geral melhor que os convertidos. A diferença média foi de uns 0,25 SDs, e essa vantagem apareceu mais nos componentes de raciocínio do estudo. Claro, é uma análise correlacional, né? Não prova causa e efeito. Mas dá para interpretar isso pensando na hipótese principal. Talvez um certo estilo cognitivo, quem sabe uma maior abertura para questionar crenças ou mais disposição para usar o pensamento analítico, sistema 2, mesmo com intuições fortes, possa estar ligado tanto a abandonar a religião de berço, apostasia, quanto a ir melhor nessas tarefas de conflito. É mais uma pecinha que sugere que o jeito de processar a informação pode ter um papel aí. Certo. Então, depois de ver a hipótese, as tarefas, os resultados de conflito versus não conflito, o papel do dogmatismo e até essa comparação de apóstatas e convertidos, qual seria a grande mensagem para a gente levar dessa pesquisa? O que tudo isso quer dizer, afinal? Olha, acho que a conclusão principal que sai forte desses dados do Dawes e Hampshire é que aquela ligação já conhecida entre religiosidade, principalmente a mais dogmática, e o desempenho em certas tarefas de raciocínio, parece ser melhor explicada por um viés cognitivo-comportamental. Ou seja, uma tendência a preferir respostas rápidas, intuitivas, e uma menor propensão a perceber ou a superar essas intuições com análise lógica quando elas conflitam. Parece ser menos sobre a capacidade de raciocinar de forma complexa ou a inteligência em si, e mais sobre a estratégia ou a preferência no modo de pensar em situações específicas de conflito.
É uma mudança de perspectiva importante, de capacidade para viés ou estilo. E o quão seguro a gente pode estar dessa conclusão? Tem alguma ressalva? Os autores conseguiram mostrar bem a força dos achados dentro do estudo. Amostras gigantes, controle de variáveis, consistência entre os dois estudos, isso dá peso. Mas como toda pesquisa, tem limitações, que eles mesmos apontam. A principal é que eram voluntários da internet, autosseleção, então a amostra pode não ser um retrato perfeito da população geral. Talvez tenha gente com mais acesso à tecnologia ou com interesses específicos, e a limitação mais básica que o estudo é correlacional. Ele mostra associações fortes entre religiosidade e dogmatismo e o desempenho no conflito, mas correlação não é causa. A gente não pode dizer, só com esse estudo, que a religiosidade causa o viés ou que o viés leva à religiosidade, ou se tem uma terceira coisa influenciando os dois. A causa ainda fica em aberto. Entendido. Mas essa ideia de ser um viés cognitivo-comportamental, uma tendência, um estilo e não um limite de capacidade, abre umas portas para pensar mais adiante, né? Sim, abre sim. Se a gente pensa nisso não como capacidade fixa, mas como um estilo preferido de processar, talvez até aprendido ou reforçado pela cultura, a conversa muda um pouco. Deixa de ser sobre quem é mais inteligente e vira uma investigação sobre como diferentes estilos de pensar se relacionam com sistemas de crença. Tem umas implicações interessantes aí. Ok. Então, só para recapitular a nossa análise de hoje. A gente partiu da correlação já conhecida entre religiosidade e cognição, mergulhamos na hipótese do processo duplo e na ideia do viés intuitivo, especialmente no conflito com a lógica. Vimos como os resultados das tarefas diferença maior no conflito, mínima sem conflito, e análise do dogmatismo apoiam forte essa hipótese. E até a comparação entre apóstatas e convertidos parece se encaixar. A conclusão principal aponta para um viés no manejo do conflito cognitivo, não para uma diferença na capacidade de raciocínio complexo em si. Isso deixa a gente com uma pergunta provocativa para pensar algo que os próprios autores levantam no final. Se essa diferença de desempenho nas tarefas de conflito vem mesmo de um viés cognitivo-comportamental, um jeito preferido de responder, talvez uma habilidade menos treinada de perceber e resolver conflitos internos, e não de uma capacidade lógica limitada na raiz, será que isso poderia ser Maleável. maleável, em outras palavras? Será que algum tipo de intervenção ou talvez um treino focado em aumentar a consciência desses conflitos internos e em praticar o uso do raciocínio lógico, sistema 2, nessas horas, poderia diminuir o efeito dessa correlação que eles acharam? Eles até citam rapidinho um estudo anterior de Gervais e Norenzian, que sugeriu que induzir um pensamento mais analítico poderia mexer temporariamente na força da crença religiosa das pessoas, o que indica alguma flexibilidade aí. Fica a pergunta no ar, né? Qual é exatamente a dança entre o nosso estilo cognitivo principal, as crenças que a gente tem e a nossa capacidade, que talvez possa ser desenvolvida, de usar o pensamento crítico e lógico, mesmo quando as nossas intuições mais fortes puxam para outro lado? Uma questão bem complexa sobre mente, crença e a habilidade de se questionar.